Olá, eu sou Érica Figueiredo e vou explicar meu trabalho de iniciação didática, que foi fazer análise qualitativa e quantitativa das fases presentes em ligas de chumbo-estanho pelo método de Hitchell com o auxílio do software MOD. Esse trabalho foi orientado pelo professor Júlio César Dutra, do Departamento de Engenharia de Materiais. Essa apresentação vai abordar os seguintes tópicos: uma breve introdução do meu trabalho, seguida de uma rápida explicação sobre o método de Hitchell, a análise experimental, uma explicação sobre o diagrama de fases e como obter as frações mássicas das fases teoricamente, resultados da discussão do trabalho, a experiência em laboratório e as conclusões. Então, antes de explicar sobre o meu trabalho, eu gostaria de dizer que as ligas estudadas foram sintetizadas nos laboratórios da faculdade pelo aluno Henrique Feliciano. A síntese dessas ligas também foi um trabalho de iniciação didática. No meu trabalho foram estudadas 3 ligas, uma hipoeutética, uma eutética e uma hipereutética. As amostras precisaram ser preparadas até o polimento, para a obtenção de uma superfície livre de imperfeições, que poderia causar divergências entre os resultados teórico e experimental. O método de Hitchell foi inventado pelo cientista holandês Hugo Hitchell em 1966. Inicialmente, o método usava nêutrons como elemento de difração, mas a partir do momento que o cientista utilizou raio-x em 1969, o método foi aceito pela sociedade acadêmica. Esse método consiste em incidir raio-x em uma amostra por meio de um difratômetro e analisar os picos de difração resultantes e assim determinar as fases e suas composições existentes na amostra. É possível fazer essa determinação porque cada fase tem o seu próprio valor de pico. Para fazer essa análise utilizando o método de Hitchell, é necessário comparar um difratograma teórico com o difratograma obtido experimentalmente, e para isso temos que considerar alguns fatores de correção, também chamados de parâmetros, para a análise ficar mais precisa. E eu vou comentar sobre algum desses parâmetros que foram considerados na realização desse trabalho. O primeiro parâmetro que eu gostaria de citar é o fator de estrutura. Ele depende do arranjo estrutural encontrado na fase e descreve o efeito que a estrutura cristalina tem na intensidade do feixe difratado. Com esse fator, é possível determinar a amplitude da onda difratada e a intensidade. Outro fator importante é o fator de Lorentz polarização. Após ser difratada, a radiação de um tubo de raio-x torna-se polarizada, o que pode influenciar na intensidade do pico da onda difratada. Temos também o fator de temperatura, ou Debye-Waller. Como os átomos nunca estão totalmente em repouso, a não ser que sua temperatura seja 0 Kelvin, eles estão sempre vibrando. Então esse fator corrige a intensidade de vibração dos átomos, e quanto maior a temperatura em que o átomo se encontra, menor será sua intensidade de reflexão. E por último, eu gostaria de citar o fator de multiplicidade. Em alguns planos, a distância interplanar é a mesma, o que resulta em um único pico de difração para planos diferentes, o que pode gerar resultados imprecisos na análise quantitativa das fases. Além dessa correção, esse fator também pode ser aplicado para uma outra correção, que é quando existem planos chamados de redundantes, que são planos cujos índices de Miller só diferem no sinal, ou seja, o plano 1, 1, 1 e o plano -1, -1 e -1. Para levantar os difratogramas, foi utilizado o difratômetro que se encontra nas dependências do Centro de Laboratórios Mecânicos, e os parâmetros de difração podem ser encontrados nessa tabela. Uma vez definidos esses parâmetros de ensaio, foram feitas as difrações, e após isso foi utilizado o software MOD para comparar os difratogramas teórico e experimental. Essa é a interface do software com uma análise já feita. Esse difratograma composto por pontos pretos representa o difratograma teórico, e o difratograma composto pela linha vermelha é o difratograma experimental. Nessa interface, nós podemos analisar os difratogramas sobrepostos. Aqui nessa área, nós temos os valores de porcentagem em massa das fases que são ricas em estanho e das fases que são ricas em chumbo. Para obter as frações em massa teóricas do chumbo e do estanho, eu utilizo o diagrama de fases eutético dessa liga. Chamando o chumbo de alfa e o estanho de beta, para calcular a fração mássica do chumbo, tenho essa equação, e para calcular a fração mássica do estanho, essa equação. No software, como eu havia mostrado antes, os resultados aparecem nessa área destacada em vermelho. Ampliando um pouquinho, dá para observar que a porcentagem mássica rica em chumbo corresponde a aproximadamente 21,07%. Esses resultados correspondem a um ensaio feito com uma liga hipereutética. Tendo esses resultados, é possível comparar as frações mássicas obtidas teoricamente e experimentalmente. Nessa tabela foram colocados esses resultados. Os resultados teóricos são mostrados nessa linha, e os resultados obtidos por meio da difração de raio-x nessa linha. A diferença percentual entre os resultados teórico e experimental encontram-se nessa linha aqui. Nesse semestre, os alunos da disciplina de materiais metálicos tiveram a chance de colocar em prática o que foi estudado nesse trabalho.
Em laboratório, eles fizeram a difração de raio-x e calcularam as frações básicas das ligas de chumbo estanho. Para fazerem isso, assistiram aos 2 tutoriais gravados por mim para auxiliá-los. Um deles explicando como baixa o software mod e o outro deles explicando como que faz essa análise por meio do software. Após realizarem a difração e os cálculos, foi feita uma pesquisa pelo professor Júlio Dutra através desse site para os alunos expressarem se o processo foi útil ou não para o aprendizado sobre diagrama de faces. Esse trabalho mostrou resultados muito coerentes, uma vez que os valores determinados experimentalmente estão muito próximos daqueles propostos pelos cálculos feitos através do diagrama de fases, com diferença de no máximo 7,6%, como foi mostrado na tabela anteriormente. Além disso, 95% dos alunos afirmaram ter contribuído positivamente para o aprendizado sobre o diagrama de fases. Para concluir essa apresentação, eu gostaria de agradecer ao Centro Universitário FEI pelo financiamento do projeto e também às dependências do Centro de Laboratórios Mecânicos. Muito obrigada!